Apesar da liderança folgada no Brasileirão, o torcedor do Botafogo está perdendo sono nos últimos dias. O motivo é uma proposta milionária do Al Nassr, da Arábia Saudita, pelo técnico Luiz Castro. Ainda não está certo se ele vai aceitar a oferta, mas nos últimos meses, vários jogadores trocaram os campos da Europa e América do Sul pelo Campeonato Saudita. Entre eles, Karim Benzema, Rubem Neves e Cristiano Ronaldo, que joga no Al Nassr. Esses investimentos não servem apenas para criar um campeonato estrelado, mas também para passar a imagem de uma Arábia Saudita moderna, aberta e global. De preferência, apagando as muitas violações de direitos humanos e execuções cometidas pelo reino. O jornalista Jamal Khashoggi era um crítico do regime saudita e foi assassinado dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, quando buscava documentos para se casar. O Ao Ponto de hoje discute como o regime saudita usa a seu favor o sportswashing, a prática de limpar a própria imagem através do esporte, e como o orçamento sem limites ajuda e muito nessa estratégia. Quem conversa com a gente hoje é o colunista do Globo, Guga Chakra, que conta os detalhes dos planos de Mohammed bin Salman e analisa se esses bilhões de dólares serão suficientes para convencer o mundo de que essa é uma nova Arábia Saudita. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 29 de junho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Guga Chakra, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Ponto. Essas semanas foram de susto atrás de susto com as investidas sauditas no mercado do futebol, na chamada primeira prateleira do futebol, começar por uma tentativa frustrada de contratar o Lionel Messi, seu ídolo, por $1,5 bilhão por 2 temporadas, fora as que deram certo, como a do Cristiano Ronaldo, mais recentemente do Benzema, do Kanté. Essa é uma tendência com a qual a gente vai ter que se acostumar, o retorno do famoso mundo árabe dos anos 90, mais em uma versão turbinada? Oi, Barini, oi, Carol, bem mais turbinada do que aquilo nos anos 90, quando o foco era mesmo mais levar treinadores, né? Muitos treinadores brasileiros acabaram dirigindo times no mundo árabe, agora seria numa dimensão incomparavelmente maior, quer dizer, eles levaram uma das duas grandes marcas do futebol mundial no século XXI, que é o Cristiano Ronaldo, uma figura gigantesca, várias vezes eleito o melhor jogador do mundo, ainda que esteja em fim de carreira, mas é o Cristiano Ronaldo, né? E levaram o Benzema, que é o atual melhor jogador do mundo, no sentido de ter sido escolhido como o melhor jogador do mundo, que é um jogador, um craque do Real Madrid, e conseguiram levá-lo também. Então, nesse sentido, é uma versão muito mais turbinada, com um foco muito grande na Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita dominando esse mercado. O Messi não foi no final, mas ele ganha dinheiro da Arábia Saudita, como a gente sabe, né? Ele ganha uma fortuna para apoiar o turismo na Arábia Saudita, né? O Visit Saudi. Então ele tem uma ligação com o regime saudita de qualquer maneira. Ele decidiu não ir, muito provavelmente, por questões pessoais, nada contra a Arábia Saudita, mas ele deve ter avaliado, ele tem filhos ali que estão para entrar na adolescência, filhos pequenos, provavelmente quer ficar junto com eles, não sei se ele gostaria de levar a família para morar na Arábia Saudita. Surgiu a oportunidade de jogar no Inter Miami, na Major League Soccer, que é uma outra proposta, mas que para o Messi compensava, mas ainda assim ficou bem perto de ir para a Arábia Saudita e é contratado do Visit Saudi. Ô Guga, a gente vai falar um pouco mais da parte política mais à frente no episódio, mas só para começar a entender, esses investimentos têm uma ligação forte com a imagem da Arábia Saudita e com uma tentativa de limpar justamente essa imagem diante do mundo, né? Explica um pouquinho para a gente o que é esse conceito de sportswashing, no caso do Mohammed bin Salman? Bom, na prática, a Arábia Saudita, o regime do Mohammed bin Salman, quer que as pessoas, quando elas pensarem na Arábia Saudita, elas não pensem em radicalismo islâmico, nos atentados de 11 de setembro, na opressão à mulher, na acusação de que o ditador Mohammed bin Salman teria ordenado o esquartejamento do jornalista Jamal Khashoggi. Eles querem que associem a imagem da Arábia Saudita a coisas positivas. Então, como um país
país com um grande campeonato de futebol, onde tem corrida de Fórmula 1, tem outros eventos esportivos, agora também muitos shows, mas com foco muito grande no esporte, né? Que você pense, na hora que um adolescente, um jovem começar a pensar na Arábia Saudita, pensar no Cristiano Ronaldo, né? Pensar nos times, no Al Hilal, no Al Nasser, seguir mais ou menos nessa linha. Esse é o objetivo do sport washing. No golfe também, quer dizer, você com essa fusão que teve do LIV, que era a liga de golfe patrocinada pela Arábia Saudita, com a PGA Tour, né, que é o equivalente à Fórmula 1, né, para o automobilismo, era do golfe, com essa fusão, mas na prática a Arábia Saudita que vai mandar. Então o golfe é um esporte que, embora no Brasil não seja popular, é bastante popular aqui nos Estados Unidos, tanto para jogar quanto para assistir. Então as pessoas começarem também a associar com a Arábia Saudita, quer dizer, para as pessoas olharem para a Arábia Saudita de uma outra forma, né? Conseguir melhorar a imagem. Assim como Dubai, por outras vias, não pelo esporte, conseguiu mudar a imagem dos Emirados Árabes. Continua sendo uma ditadura, tudo, mas conseguiu ter uma imagem mais positiva. O próprio Catar, com a realização da Copa do Mundo, foi na mesma linha, só que a Arábia Saudita tem uma dimensão muito maior, porque o Catar, na prática, é um país desconhecido das pessoas. A Arábia Saudita não, todo mundo conhece a Arábia Saudita e tem uma imagem anterior dos sauditas, e muitas vezes é uma imagem negativa. Então o objetivo da ditadura é melhorar a imagem através do esporte. Um campeonato que evidentemente é mais pobre do que o Campeonato Brasileiro como um todo, só que tem clubes que financeiramente batem de frente. Então, o clube de maior faturamento, que é o Al Hilal, fatura praticamente R$1 bilhão, tá? No mesmo patamar do Flamengo e do Palmeiras, por exemplo. E isso em 2022, porque esses números são dos balanços associados em 2022. Em 2023, a gente pode esperar números ainda maiores, porque Al Hilal, Al Ittihad, Al Nasser e Al Ahly, que está ali por último na tabela, não tem números porque eles não publicaram esse balanço nessa temporada. Esses 4 clubes, eles acabam de se tornar empresas, né? Assim como a gente está vendo as SAFs no futebol brasileiro, eles eram associações, se tornaram empresas, e as empresas agora são 75% do governo, formalmente. É uma estatização do futebol saudita, e aí a gente pode esperar que esses valores de faturamento, com mais dinheiro sendo despejado pelo governo, vão aumentar ainda mais. E aí vão contratar mais jogadores, ficar mais competitivos, mais chamativos, puxar mais mídia. Isso faz parte desse projeto de engrandecimento do futebol saudita. Agora, Guga, como que funciona esse esquema? Porque custa dinheiro, tu estudo. No caso do futebol, o fato dos clubes terem como dos principais clubes sauditas terem como acionista majoritário o Fundo Soberano ajuda muito, né? Ajuda totalmente. Fundo Soberano Saudita, que pertence na prática ao regime saudita e indiretamente ao Mohammed bin Salman. E os 4 principais times, incluindo o Al Hilal e o Al Nasser, que são os mais conhecidos, pertencem ao Fundo Soberano. O Fundo Soberano é o principal acionista desses times. Então, na prática, você tem um Estado, um país, que é dono dos times, né? É isso que ocorre, dono dos principais times. Seria como se o Fundo Soberano do Brasil, o Brasil não tem esse fundo, mas vamos pegar ali, se o BNDES fosse dono dos 4 maiores times do Brasil, Palmeiras, talvez o Flamengo, enfim, e mais 2, aí vamos colocar o Grêmio e o Atlético Mineiro, fosse dono desses times. É o que acontece na Arábia Saudita. Então é algo extremamente complicado, até para se levar em consideração manipulação de resultado e outras questões. Pertencem à ditadura. Não só isso, como também o Newcastle da Inglaterra foi comprado pelo Fundo Soberano Saudita. E aí a Arábia Saudita não é inovadora, porque o Catar também é dono do Paris Saint-Germain, e Abu Dhabi, né, que é um dos Emirados Árabes, o Fundo Soberano de Abu Dhabi, que é dono do Manchester City, que é o atual campeão da Champions League. E o Paris Saint-Germain é o time que até o final dessa temporada tinha 3 estrelas internacionais, o Messi, o Mbappé e o Neymar. Então a Arábia Saudita, em termos de Europa, segue na linha do Catar e dos Emirados Árabes, mas dentro é algo muito maior do que desses dois. O Campeonato Saudita também é melhor do que os outros países
do Golfo, um campeonato mais competitivo, mas é preocupante quando o fundo soberano de uma ditadura sanguinária, como da Arábia Saudita, é dona desses 4 times. Nada se cria, tudo se copia, né, Guga? Porque a China também fez um experimento na década passada com jogadores de primeira linha no campeonato nacional, salários astronômicos, mas acabou não dando certo. Dá pra gente ver semelhanças entre esses casos, né? Tem semelhanças, sem dúvida alguma. A China queria ter uma liga competitiva, acabou depois não dando muito certo, mas há algumas diferenças, porque o foco da China era muito interno ali, para o público chinês acompanhar os bons jogadores, irem ao estádio e disseminar mais o futebol dentro da China. Nesse sentido, é mais parecido com a Major League Soccer nos Estados Unidos, que não tem grandes ambições internacionais de ser uma liga que as pessoas venham assistir no Brasil, na Argentina, no Japão, na Europa. Não vai chegar nesse ponto a Major League Soccer, mas eles querem deixar o futebol cada vez mais popular. Nos Estados Unidos tem obtido sucesso. Na China não obtiveram, mas era mais nessa linha da Major League Soccer, gastando muito mais dinheiro do que nos Estados Unidos. Estados Unidos, a Major League foi numa outra linha. A China foi nessa linha de contratar grandes jogadores, tudo, mas acabou fracassando. No caso da Arábia Saudita, tem essa questão de melhorar a imagem externa do país, que a gente falou na resposta anterior, do sport washing, que a China teria um pouco menos. Claro que para a China, se melhorasse a imagem, ótimo, mas não é tanto quanto a Arábia Saudita. A Arábia Saudita quer se mostrar de outra forma para o mundo e, claro, ao mesmo tempo, levar o público saudita aos estádios, porque se você tem o Cristiano Ronaldo, é natural que os estádios lotem. Você quer ver um jogador que foi o melhor do mundo tantas vezes, assim como nos Estados Unidos, o Messi vai para o pior time da Major League Soccer, para o Inter Miami, e vai ser o público que provavelmente vai atrair mais público, o time que vai atrair mais público para os estádios no segundo semestre. Eu queria falar de um outro ponto. Às vezes a gente vê um milionário, bilionário investindo num time, compra um time máximo tal, e em 5 anos depois ele vai embora. Na Arábia Saudita parece que é um pouco diferente, né? Eles, o investimento na Fórmula 1, que eles já têm uma participação na própria Fórmula 1, tem o circuito, o de Jeddah, o circuito de rua, os pilotos não gostam tanto, mas é um circuito que está no calendário direto, tem o circuito profissional de golfe, que você mencionou anteriormente, ou seja, esse dinheiro não é um dinheiro de curto prazo, né? É um dinheiro para firmar a marca saudita nesses empreendimentos esportivos. Não, faz tudo numa parte de um projeto que vai muito além do esporte da Arábia Saudita, que envolve até a construção daquela cidade Neom, né? Uma cidade que eles pretendem construir a partir do zero, ali próximo ao Mar Vermelho. Então faz parte tudo isso, dessa mudança da imagem da Arábia Saudita. Eles querem realmente, o objetivo do Bin Salman é transformar a Arábia Saudita numa Dubai gigante. Que a gente lembra, Dubai nos anos 80, 90, ninguém falava praticamente, mesmo no começo desse século, tinha um prédio ali que chamava mais atenção, Burj Al Arab, mas longe de ser o que se transformou posteriormente, com aqueles arranha-céus, se tornando ali um hub para uma série de empresas que atuam no Golfo Pérsico. As pessoas saem do Brasil para ir fazer turismo em Dubai, voo direto para várias partes do mundo. Então, Dubai conseguiu essa transformação, em grande parte com a ajuda do dinheiro de Abu Dhabi, né? Abu Dhabi é mais discreta, né? A cidade, embora o Emirado de Abu Dhabi seja mais rico do que o de Dubai. A Arábia Saudita quer fazer uma coisa gigante, então eles vão usar o esporte, então a Fórmula 1, claro que atrai as atenções, porque daí ficam mostrando o país, as pessoas que vão cobrir tentam mostrar uma imagem um pouco mais positiva, então eles usam a Fórmula 1 para isso. A questão do golfe, que eu mencionei na resposta anterior, quer dizer, você tem os torneios de golfe na Arábia Saudita, ou os que ocorrem nos Estados Unidos, mas é com dinheiro da Arábia Saudita. Na Europa também terão, claro, torneios como parte do circuito, os shows que eles começam a realizar, o objetivo de atrair cada vez mais turistas. Eles pagaram muitos desses turistas, desses influencers, viajantes influencers,
que tem no Instagram, no TikTok, para irem para a Arábia Saudita, receberam tudo de graça. Tem alguns, eu até sigo uns Instagrams de aviação, e há uns 3, 4 meses, quase praticamente todos eles voaram na primeira classe da Saudia. Aí depois você começou a ver, foi tudo consertado isso. Foi tudo uma estratégia conjunta. Não, tudo é assim, eu sigo uns viajantes que eu até admiro, que são pessoas que foram para vários lugares do mundo, de repente aparecem quase na mesma época vários na Arábia Saudita falando bem da Arábia Saudita. É óbvio que eles ganharam dinheiro do Visit Saudi para fazer propaganda para o turismo na Arábia Saudita. Enfim, quem quiser conhecer, claro, é válido, lá tem muita coisa para ver na Arábia Saudita, mas anos atrás, basicamente as pessoas podiam visitar a Arábia Saudita com uma carta convite de uma empresa, ou para, se você fosse muçulmana, no Hajj, que inclusive agora, né, nessa época está sendo o Hajj, que é aquela peregrinação dos muçulmanos a Meca, mas mesmo nesse caso havia um número limite por país, cotas por país. Agora é turismo geral, eles estão buscando atrair qualquer pessoa para visitar a Arábia Saudita, então nesse sentido que é tentar se tornar uma Dubai gigante, esse que é o objetivo saudita. E Neom essa cidade seria o grande foco, né, que seria uma cidade ultramoderna a partir do nada. Talvez eles consigam construir sim, porque Dubai saiu na prática quase do nada, Doha, no Catar também, então não dá para descartar essa possibilidade, porque Riad não é atrativa, né, é uma cidade com muitas avenidas, prédios feios, extremamente quente. Jeddah é um pouco mais bonitinha, né? Eu nunca estive lá, mas pelo que a gente vê, as imagens, tudo na costa ali do Mar Vermelho. Meca é complicado pela questão da religião, mas eles vão tentar atrair o máximo de turismo. Faz parte desse grande projeto de país da Arábia Saudita, que eles estão conseguindo, por incrível que pareça, apesar de ter um esquartejador no poder, está começando a funcionar. Isso é muito triste, mas está funcionando sim essa mudança na imagem da Arábia Saudita. Agora, Guga e Barini, fiquei curiosa para saber se tinha alguma mulher entre esses influenciadores aí que vocês seguem, porque eu fico ouvindo, né? Dinheiro investido em futebol, Fórmula 1. Eu, como mulher, minha vontade de visitar a Arábia Saudita turismo é zero. Eu te falo o nome dela, é Uzbek, como fala? Rebeca Uzbek, alguma coisa assim. É uma que eu sigo, que até agora ela está pela América Latina, por exemplo, ela estava lá, ela é mulher, tudo, ela foi. Pra você ter ideia, Carol, fazendo jus aqui um aceno a todo o pessoal do K-pop que tá ouvindo a gente, eles fazem um festival, fizeram pelo menos 3 festivais com as bandas de primeira linha do K-pop na Arábia Saudita, em Jeddah, incluindo Blackpink, BTS, e não são exatamente bandas, vamos dizer, que seriam ouvidas normalmente na Arábia Saudita. Eva Zubek, influencer que eu sigo, que é mulher, que foi para lá, tem 787 mil seguidores, ela é influencer de viagens. Agora, gente, não tem ninguém muito com crise de consciência de onde vem esse dinheiro, né? Os próprios jogadores, o Messi, você já mencionou que não foi jogar lá, mas recebe 30 milhões de euros por ano para promover a Arábia Saudita. Tirando alguns casos pontuais, ninguém está muito questionando de onde é que vem esse dinheiro, ainda que seja de uma ditadura sanguinária, né? Não, ninguém questiona. Desses que recebem dinheiro, nenhum deles questiona. Há sim alguns jogadores, atletas, músicos, tudo que se posicionam contra e não aceitam dinheiro saudita. Agora, esses que aceitam, ali o Messi não questiona absolutamente nada. Insisto, ele veio para os Estados Unidos não por ter algo contra a Arábia Saudita. Ele continua ganhando dinheiro dos sauditas para fazer propaganda do Visit Saudi, mas ele veio para cá por questões pessoais. Assim como a Fórmula 1, até porque a Fórmula 1 realiza corridas em uma série de ditaduras. A FIFA vai fazer o Mundial de Clubes na Arábia Saudita, e a FIFA jamais questionou. A FIFA que realizou a Copa do Mundo na Argentina durante a ditadura militar, realizou agora no Catar, em 2018 foi na Rússia. A FIFA, em hipótese alguma, se importa. Aliás, a Arábia Saudita desistiu recentemente de realizar a Copa do Mundo, não porque a FIFA tivesse algo contra, mas
porque provavelmente seria muito difícil ganhar da Espanha, Portugal e Marrocos, que é uma candidatura fortíssima, difícil, ainda mais que tendo a última Copa foi no Oriente Médio, a próxima será aqui nos Estados Unidos, México e Canadá, na América do Norte, e daí ficar mais uma fora da Europa é muita coisa, ainda mais sendo na mesma região, né? Foi no Catar, na sequência na Arábia Saudita, mas só por esse motivo. Ninguém questiona muito de onde vem esse dinheiro. O Cristiano Ronaldo não deu uma declaração questionando o que ocorre na Arábia Saudita, muito menos o Benzema. Então a gente tem que ter isso muito claro. Inclusive jogadores muçulmanos que estão indo para um país que é considerado que tem o local mais sagrado do islamismo, que não se pronunciam sobre uma nação que ela é apontada como uma das maiores violadoras dos direitos humanos no mundo. E apesar o governo vem anunciando supostas benesses, até deu foi realmente um avanço para o que a gente via um tempo atrás. As mulheres agora podem dirigir na Arábia Saudita, foi anunciado com grande fanfarra, um direito que é básico em 99% do mundo. E a Arábia Saudita também é um dos países que mais executam pessoas no planeta. Essa projeção de modernidade está valendo por enquanto só para o exterior, né? Só para o exterior, quer dizer, as pessoas, alguns falam, nossa, agora a Arábia Saudita ficou moderada, mulher pode dirigir e assistir jogo de futebol. Quer dizer, é só para deixar claro, na Coreia do Norte e na Síria, as mulheres sempre puderam dirigir e assistir jogo de futebol. Então, assim, isso daí não torna... O absurdo era não poder antes, né? Era algo surreal. E eles prenderam, como a Loujain Al-Hathloul, que é uma ativista pelos direitos das mulheres dirigirem. Assim que ele permitiu as mulheres dirigirem, ele prendeu as ativistas que defendiam os direitos das mulheres poderem dirigir. E continua uma série de restrições às mulheres na Arábia Saudita. Quer dizer, teve um pequeno avanço, não que o cenário tenha ficado com as mulheres tendo os mesmos direitos que na Noruega ou que na Suécia, não tem nem como no Brasil ou na Argentina, nem tanto quanto na Síria, Líbano e Jordânia, nem tanto quanto no Catar e Emirados Árabes. Continua havendo enormes restrições aos direitos das mulheres na Arábia Saudita. Foram poucos os avanços. Sim, há mais mulheres trabalhando, isso é positivo, sem dúvida alguma, mas ainda tem muito caminho pela frente. Não dá para achar que já está tudo normalizado, agora as mulheres têm os mesmos direitos que os homens na Arábia Saudita. Isso está longe de acontecer. E insisto, o fato de permitir que mulheres dirijam e possam ir ao estádio é simplesmente um direito humano básico, né? E a Síria, que é uma ditadura que comete atrocidades, e a Coreia do Norte, idem, ambas sempre permitiram. Isso daí era o mínimo que a ditadura saudita poderia fazer. Ô Guga, dá para dizer que essa estratégia do Bin Salman está funcionando? Até que ponto essa ofensiva de relações públicas tem afetado a política externa saudita? Porque o Bin Salman vem se aproximando de Rússia, China, até de Israel e Irã, quer ampliar investimentos na África e na América Latina. Ter se tornado um mecenas dos esportes e das artes já causou mudanças na percepção da imagem do príncipe saudita? Olha, o príncipe saudita, em questão de geopolítica, ele tem sido hábil nos últimos tempos. Ele tem usado o conflito na Ucrânia a favor dele, da Arábia Saudita, assim como a rivalidade, né, os atritos entre Estados Unidos e China também. Ele tem usado bastante a favor dele, porque daí ele usa os dois lados, porque todos querem, no final, porque no caso da Rússia, se você impõe embargo ao petróleo da Rússia, você vai precisar de mais petróleo da Arábia Saudita. Em relação aos Estados Unidos ainda, o Biden quer de qualquer forma negociar um acordo de estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita. Então o Bin Salman sabe que é um momento que ele pode fazer mais reivindicações. No caso da China, a China também precisa do petróleo saudita, a China também quer ter mais influência no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, então também precisa da Arábia Saudita, também entra nesse ponto. A Rússia, idem, precisa ter boas relações
com a Arábia Saudita, para os sauditas pelo menos manterem uma certa neutralidade no conflito na Ucrânia. Mas mesmo o Zelensky foi até a Arábia Saudita tentar buscar apoio do mundo árabe à Ucrânia, não obteve tanto sucesso, mas foi até lá. Para países como Brasil, Argentina, Arábia Saudita é um mercado para os produtos agrícolas brasileiros e argentinos, então naturalmente eles vão querer ter boas relações. Israel, outro país que quer ter boa relação com a Arábia Saudita, porque, em teoria, eles vão poder argumentar que, olha, a gente fez a paz com o principal país do mundo árabe e islâmico, e que agora eles vão se sentir mais seguros, né? Eles se sentiam muito isolados dentro da região, né? Tendo um acordo de paz com o Egito e a Jordânia, e depois estabeleceram relações diplomáticas com o Emirados Árabes, Bahrein, mas são países menores, mas enfim, também Israel tem interesse na Arábia Saudita, então o mundo todo acaba dependendo de uma certa forma dos sauditas. Guga Chakra, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Não, obrigado, mas só para deixar claro isso daí, o Mohammed bin Salman, ele é acusado formalmente por Serviço de Inteligência ao redor do mundo de ter ordenado o esquartejamento do jornalista Jamal Khashoggi. As mulheres melhorou um pouco sim a situação na Arábia Saudita, mas elas ainda são tratadas como cidadãs de segunda classe. A Arábia Saudita ainda proíbe sinagogas e igrejas, persegue a população xiita, minoria xiita na Arábia Saudita, persegue os homossexuais, cometeu atrocidades no Iêmen e sequestrou então o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, além de ter, no passado, apoiado grupos jihadistas por todo o Oriente Médio. Obrigado, Guga. Valeu por essa grande explicação e volto sempre aqui ao ponto. Valeu, Guga. Abraço, Barini, abraço, Carol. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.